Amém. Que bom que você voltou, que bom que você está aqui na sua disciplina de ouvir a palavra de Deus, você que nos assiste pela internet, pelo nosso site. Que bom que você está aqui sendo consumido pela palavra, que você está aprendendo mais e mais da palavra, porque essa é a nossa jornada, esse é o nosso destino. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, é conhecer a Deus, é conhecer mais. E você sabe que conhecimento é progressivo, então você ainda não chegou onde você tem que chegar. Você ainda vai chegar onde Deus quer que você chegue, porque Ele mesmo se revela para você. Nós vamos ver isso hoje. Uma das últimas coisas que nós falamos que Deus é o princípio na primeira aula, na outra aula, na última aula, nós falamos um dos princípios mais importantes que você deve saber, que o relacionamento, o foco do seu relacionamento é Deus. O foco do seu relacionamento é Deus. Deus é o nosso foco. Que o foco em Deus requer uma morte diária do nosso ego e a nossa submissão com Deus. Foram as últimas coisas que nós falamos. Hoje eu quero ver com você a adoração ao Pai. Ainda dentro desse capítulo, desse primeiro capítulo, a adoração ao Pai é uma prioridade na nossa vida. É uma prioridade. O nosso relacionamento com Deus deve ser algo que nos consome, algo que consome de dentro para fora, algo pelo qual nós vivemos, algo pelo qual nós morremos. A causa de Cristo, a causa do Pai, o coração do Pai, agradar a Deus, deve ser algo que nos consome. Toda a gênese de uma nova criação está baseada no fato de Deus nos restituir o direito de nos relacionarmos com Ele. Isso é muito interessante, porque o homem perdeu o direito de domínio porque ele perdeu comunhão. O embaixador, ele não pode ter autoridade se ele não tiver comunhão com o país que o enviou. No momento que o homem perdeu comunhão, ele perdeu o domínio. O que Deus está querendo restituir ao homem? Comunhão, para que ele volte a ter domínio sobre a terra. Portanto, a existência dessa experiência é uma liberdade, acompanhem comigo, das amarras da religião produzida e administrada pelo homem, que dá novamente a Deus a posse da igreja, que restaura Deus ao centro da sua própria casa, que libera os redimidos a se ajuntarem com o rei. O foco do nosso relacionamento com Deus é Deus, para o agradar. Nós fomos criados para Ele, para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. Nós fomos criados para Ele. O dia que você conseguir entender isso na sua mente, o dia que você conseguir entender que você foi criado para Deus, você vai parar de inventar desculpas por causa de qualquer outra coisa. O dia que você focar e você vir que o ministério que você tem é para Deus, que a família que você tem é para Deus, que a vida que você tem é para Deus, você vai parar de fazer desculpas dizendo que não dá, não pode, não tenho, não consigo, porque é Deus quem te capacita. Na nossa adoração, no nosso relacionamento com Deus, é Deus quem nos capacita a vivermos para Ele. Davi sabia disso. Davi dizia para Deus, ele disse certa vez: olha, o que eu estou te dando vem das tuas próprias mãos. Não há nada em nós que possamos dar para Deus se não vier dele. Anote isso aí. Não há nada em nós que possamos dar para Ele se não vier dele. Até a própria adoração que nós damos deve ser Cristo. A adoração que Deus recebe é segundo o padrão de Cristo. Cristo é o padrão. Então, peraí, o que está sendo formado dentro de nós? O Espírito Santo está dentro de nós, com a marca da adoção. O que está sendo formado dentro de nós? O caráter de Cristo. Para que quando nós adoremos a Deus, Ele veja Cristo, Ele veja o mesmo padrão. Ele é o padrão e ponto final. Não existe outro padrão. Não existe outra maneira. Cristo é a maneira. Cristo é o caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida. Então, essa adoração é centrada em Deus e não no povo, primariamente. O que nós devemos entender, até mesmo na instituição levítica, é que os levitas adoravam a Deus. Eles viviam para Deus. E viver para Deus, ao viver para Deus, eles também serviam ao povo. Mas eles viviam para Deus.
Então o zelo era por causa de Deus. Não porque o povo iria achar isso, o povo iria achar aquilo, porque quando o povo começou a achar e os sacerdotes começaram a concordar, Arão veio e se prostrou de construir o bezerro. Porque o povo disse, não, Deus é o foco. Primeira coisa, eu vivo para Deus, eu sirvo aos homens. Eu vivo para Deus, eu sirvo aos homens. Se eu vivo para Deus, a minha essência deve responder a Deus. O que Deus quer ouvir de você? O que Deus quer ouvir quando você canta? O que Deus quer ouvir quando você ora? Será que você é sensível o suficiente para, na sua intercessão pelos homens, ouvir aquilo que Deus está falando, para que aconteça na vida desse teu irmão, dessa tua irmã, por quem você ora? A nossa oração, amados, a nossa comunhão com Deus através da nossa oração, deve ser totalmente imersa em Cristo. Essa adoração é centrada em Deus e não no povo primariamente. É para Ele, para atraí-lo, convidando a se achegar para que possamos agradar o seu coração. É centrada em Deus e não no domingo apenas. Graham Cook, no seu livro Divine Confrontation, lá na página 82 e 83, acompanha comigo, diz assim: entre as igrejas hoje, nós temos dois tipos de adoração. A da sinagoga e a do templo. A adoração da sinagoga ocorre quando as pessoas vêm à igreja para ouvir a palavra de Deus, serem ministradas e se entreterem. Isso representa o aspecto da adoração do corpo. Geralmente, porque a razão principal para o culto está na realidade centrada nas pessoas, ao invés de estar focada em Deus. Essa adoração é restrita quando o tempo está pressionado. Na adoração do templo, entretanto, as pessoas vêm para louvar a Deus, orar e oferecer. Sua preocupação maior é pelo próprio Deus. E aí eu faço a pergunta para você: será que estamos realmente prontos para entreter a presença de Deus, ajustando nossa adoração para receber o seu Espírito? Porque, gente, hoje o conceito é o seguinte: meia hora é o que eu consigo aguentar. Meia hora é o que o homem consegue aguentar. Então você tem que cativar a atenção dele de todas as formas, com tudo, menos com o zelo da palavra. Não, meia hora é o que dá. E aí em meia hora você prega, você canta, você faz tudo. E aí você... Por quê? Por causa da necessidade do homem. Mas, amados, a gente não está aqui para ministrar primariamente para a necessidade do homem. Veja só como é que é interessante você saber que quem ministra a necessidade do homem é Deus, conforme aquilo que a pessoa precisa, não aquilo que ela quer. Porque muitas vezes o que ela precisa não é o que ela está querendo naquele momento. Muitas vezes a pessoa está se afogando na falta de perdão, na mágoa, e ela quer receber algo de Deus, quando Deus está falando: eu não vou dar, até que você libere perdão. E nós aqui de cima, nós que ministramos, nós que servimos as pessoas, devemos entender qual é o coração de Deus e ministrarmos com amor e liberarmos aquilo que Deus quer fazer. Por isso que muitas vezes o ministério profético é tão mal interpretado. Porque o foco do ministério profético é Deus. É viver para Deus e servir aos homens, mas primeiro viver para Deus. Não importa o que tenha que ser dito, o ministério profético vai dizer, porque o foco do ministério profético é viver para Deus e servir aos homens. A prioridade é viver para Deus, é ouvir de Deus. Não importa se tenha que haver confronto, não importa se tenha que haver uma palavra mais dura, o importante é aquela pessoa saber que ela não está vivendo segundo o padrão de Deus. Ou então uma exortação, ou então botar aquela pessoa para cima, mas sempre com foco, não de agradar a pessoa, mas agradar a Deus. Ou então ensinar aquela pessoa a agradar a Deus. Muitas vezes nós nem mesmo percebemos que Deus está do nosso lado por causa da nossa percepção como Deus deveria agir, ou onde Deus deveria estar. Eu é que tenho que me juntar ao coração de Deus. Eu é que tenho que me juntar. Abre lá em Gênesis capítulo 28.
Gênesis capítulo 28 vai nos mostrar essa realidade. Gênesis 28, de 10 a 19, vai dizer assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te foi referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Uma das grandes características de uma pessoa madura, de uma pessoa que tem relacionamento com Deus, é conseguir perceber e reconhecer aonde está a presença de Deus e aonde ela não está. Aonde Deus está e aonde Deus não está. Porque muitas vezes, gente, o que a gente busca é o entretenimento, é a informação. E se você vier para cá, para receber informação, é só o que você vai receber. Se você recebe o profeta na qualidade de profeta, no ofício profético, você recebe a recompensa do profeta. O justo, como justo, você recebe a recompensa do justo. Se você vem para cá esperando informação, é só a informação que você vai ter. Mas se você vem para esse lugar para receber revelação, para que a sua vida seja transformada, não, eu quero conhecer mais a Deus, para que o meu relacionamento com Deus seja melhor, eu preciso perceber mais a Deus, eu preciso ser mais sensível à voz de Deus. E o ideia é um instrumento para que isso aconteça na tua vida. Cada aula, cada ministração de cada professor, você vai ver que é um instrumento para te cativar mais, para que você possa prestar mais atenção naquilo que está ao teu redor. Ouça Deus falando aqui. Deus é um Deus de verdades progressivas. Ele tem mais para você. Ele quer te falar mais, mas Ele fala segundo os seus padrões. Nós vamos ver isso com relação à santidade de Deus mais à frente. Deus fala com relação aos seus padrões. Ele nunca fala nada que não seja Ele a verdade, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, quando nós estivermos dispostos a mover além da performance, de apenas algumas músicas ensaiadas e lideradas por profissionais da adoração, e entrar em uma área onde crentes se juntam para participar de algo mais integrado, sinergético, algo muda na atmosfera. É impressionante. Quando pessoas vêm dispostas a adorar, o ambiente pega fogo assim. Quando os músicos estão preparados e eles sabem que atmosfera criar, e eles sabem aquilo que está no coração de Deus, já tem uma direção, e eles estão prontos para liberar essa atmosfera, e junta com aquilo que está sendo liberado do povo, gente, eu chamo de pororoca espiritual. É a junção de duas partes que forma algo muito mais forte. E aí você consegue perceber que, meu Deus, o Espírito Santo se manifesta com tamanha liberdade, o dom profético se manifesta com tamanha liberdade, o coração de Deus consegue ser percebido. Você que é líder de adoração, que está ouvindo isso, entenda que o nosso papel como líderes de adoração não é forçar as pessoas a louvar, não é forçar as pessoas a adorar. O nosso papel é nós criarmos uma atmosfera para que o povo adore.
Você vê os 24 turnos que Davi criava, ele não criava nada para que, agora vamos ensinar. Não. Os 24 turnos eram para louvar a Deus. Só que era de uma forma aberta, as pessoas ouviam e eram atraídas. Atraídas pelas declarações proféticas, atraídas pelas pausas, os selais, atraídas pelo dom profético, atraídas pela música que contagiava. E aí as pessoas, no seu desejo interior de louvar a Deus, se juntavam. O que fazer quando os hábitos do nosso coração são desafiados? Não é muito bem assim que eu vejo, não é muito bem assim. Não, eu não quero me expressar, eu não quero... O que fazer quando os hábitos do nosso coração são desafiados? O que fazer quando a maneira com a qual adoramos por anos, por gerações, não estão mais em linha, em sincronismo com o que o Pai nos pede? O que fazer com o tempo precioso dos nossos cultos, que não podem passar mais do que o tempo determinado por psicólogos, enquanto o nosso amado Deus está pedindo que permaneçamos mais tempo? O que fazer quando Deus decide ignorar nossos boletins, nossas liturgias e anular nossos relógios e insistir em nos levar a um lugar mais profundo chamado de seu esconderijo? O que fazer? A quem você vai responder? A quem você vai dizer sim? Adoração, esse nosso relacionamento com Deus, é focado em Deus, não no homem. E começamos a descobrir como o Pai quer ser adorado. Salmos 118, 24 vai dizer o seguinte: esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A palavra regozijemo-nos, guil, significa rodar. Regozijemo-nos. A gente não sabe regozijar na igreja, gente. A gente vai para um estádio de futebol e a gente sabe alegrar porque faz parte da cultura. A gente já sabe como fazer, mas na igreja a gente bota uma capa e a gente não sabe se alegrar para o Deus Todo-Poderoso. Guil, regozijar, fala de rodar debaixo de uma influência, de uma emoção forte. E a gente acha, não, tem que segurar o irmão ali que ele está muito extravagante, está muito forte. Esse é o dia que o Senhor fez. Guil, regozijemos. Debaixo de uma... Gente, emoção está inserida naquilo que nós somos. A emoção não deve nos governar, nós não somos governados pelas nossas emoções, mas nós temos uma alma. E essa alma deve ser administrada pelo teu espírito. E se o teu espírito está pegando fogo, meu irmão, a tua alma vai pegar fogo. Se o teu espírito está pulando, a tua alma vai pular. E o teu corpo vai pular. Fala de pular de alegria, regozijar. Regozijemos e alegremos-nos nele. Deus quer que você o adore com tudo o que você é. Espírito, alma e corpo. Nós adoramos a Ele. A nossa adoração é para Ele. Se Ele diz, regozije-se, então eu pulo, danço e rodo violentamente. Porque é para Ele. Nós fomos criados para Ele, entenda isso. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para Deus. Para louvor da sua glória. Se Ele diz, regozije-se, eu não quero saber o que as pessoas vão pensar de mim. Eu vivo para Ele. E eu tenho certeza, porque Ele mandou, eu vou ser abençoado e muitas pessoas vão ser abençoadas. E os religiosos vão se chocar, porque até mesmo diante de Jesus todo mundo se chocava. Os religiosos se chocavam. Mas como é que pode isso acontecer? Como é que ele pode falar assim? Como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode operar no sábado? E as pessoas estavam sendo abençoadas e eles estavam mantendo a lei, prendendo as pessoas. E o Filho estava ali para manifestar o coração do Pai. A nossa vida deve manifestar o coração do Pai.
A principal parte da nossa adoração não é se você se libera ou não. Entenda, mas é se você está disposto a obedecer para agradá-lo. Porque tem hora que o Senhor fala, calma, aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É hora de aquietar. Calma. Existem danças mais agressivas. Existem danças mais íntimas. Mas é Deus quem controla essa dança. É Deus quem dá o ritmo. Você é a noiva. E Ele, como noivo, Ele é quem dá o ritmo para você. Você segue. Por isso a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Você vai seguindo nessa adoração. Seria muito difícil obedecer à voz de Deus no meio de pessoas se você não mantém uma vida de adoração entre você e Deus. É muito difícil você ser uma testemunha daquilo que Deus é para você, se Ele não for para você lá na sua casa. Se Ele não for para você onde ninguém te vê. Se Ele não for para você em qualquer lugar. Só você e Deus. Adoração é algo que fazemos. Como respondemos para agradá-lo? O tipo da adoração que Ele busca, que Ele é digno de receber. Deus, Ele busca uma adoração que é em espírito e em verdade. Não é qualquer adoração. Não é qualquer coisa. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós vivemos para adorá-lo. Mas veja só o que Morris Smith diz. Ele diz o seguinte: a adoração verdadeira vai além de qualquer definição. Ela apenas pode ser experimentada. Por mais que a gente queira dar definições de adoração, isso só vai impactar a sua vida no momento que você se abrir para Deus. Para Deus. Isso só vai impactar a sua vida quando você deixar de lado tudo aquilo que tenazmente te assedia, tudo aquilo que quer te prender. E você dizer para Deus, Deus, eu te quero acima de qualquer coisa, eu te quero acima de qualquer coisa. E você começar a experimentar o relacionamento, que era o que Jó não tinha. Jó tinha informação, mas não tinha experiência. Até o momento que ele passou pelo que passou, e Deus se fez presente, ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou com ele. Naquele momento ele começou a experimentar a Deus. Tem tanta gente na igreja que ouve o eco da voz de Deus, através de outras pessoas, mas nunca teve uma experiência com Deus. Deus quer que você o experimente, que aí você vai ver o quanto a vontade de Deus é agradável. É igual aquele bolo gostoso que você come, quentinho, saído do forno. Que coisa agradável, que coisa boa, que gosto bom. Deus quer que você experimente, não fique só olhando. Não fique olhando as pessoas experimentarem. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Nós vimos isso, porque Deus quer ter um relacionamento com você. A adoração, então, ela vai se resumir em 3 estágios maiores, só para o seu conhecimento. Quais são os 3 estágios maiores da adoração? Revelação, transformação e glorificação. Revelação, transformação e glorificação. A revelação é o conhecimento depositado de Deus. A transformação é tornar-se como aquele a quem adoramos. E a glorificação é a nossa vida inteira honrando a Deus, apontando para Deus. Uma coisa que podemos falar sobre a adoração cristã é que ela coloca Deus no seu trono. Isso fala de prioridade. Nós estamos falando desde que nós começamos, Ele é o princípio, é Ele quem atrai, é Ele quem quer ter um relacionamento com você. A adoração foca nele. Tudo isso que nós falamos até agora é justamente para colocar Deus novamente no seu trono, com que Ele seja adorado e não eu. Esse é o princípio da nossa vida de adoração. A gente tem que bater isso até que você entenda de que Deus deve estar no seu trono. É Ele quem quer receber a adoração. Que tipo de adoração Ele quer receber? É o que nós estamos falando sobre todo esse curso. E nós vamos falar até o final. Que tipo de adoração Deus quer receber? A adoração de filhos.
Adoração de pessoas que querem se relacionar com Ele. Adoração íntima de noiva. Adoração de templo. Adoração de reis e sacerdotes. Adoração de um coração contrito. Adoração de um coração cheio de palavra. Adoração que é inspirada pelo Espírito Santo. Adoração em sabedoria, temor e honra. É isso daí que vai lá no final culminar na tua experiência chamada de ações de graças. É isso que vai fazer você dar ações de graças com propósito. Dar louvor com propósito. Tudo isso que nós vamos falar aqui na Escola de Davi, até o final, é para você tratar tudo isso, quando chegar lá no final, quando nós falarmos sobre ações de graças, louvor e adoração, você vai entender que ações de graças, louvor e adoração é muito mais do que músicas tocando e palavras bonitas sendo faladas e repetidas. Muitas vezes num culto a gente chega e a gente fala: amados, vamos lá, levanta a tua voz e agradece a Deus. As pessoas não sabem pelo que agradecer, porque elas não têm relacionamento com Deus. Elas não experimentam Deus, elas ouvem Deus passar, mas não sabem de onde veio. Amados, vamos louvar a Deus. Diga para Ele quem Ele é. E a única coisa que às vezes sai da boca das pessoas: Senhor é tudo. Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo. As pessoas não sabem se comunicar com Deus, não sabem elaborar aquilo que Deus é. E nós temos que aprender a nos relacionar com Deus através da sua palavra, ganhando entendimento, para que eu possa descobrir quem Deus é, porque Deus está louco para se mostrar para você. Ele não se esconde de você, Ele se esconde para você que quer buscar, para você que quer mais. Ele se esconde para você, para que você se esforce em entrar no reino, para você que quer realmente a Deus, porque quem não quiser não vai achar, mas quem quiser bater e continuar batendo, a porta vai se abrir. E você que quer buscar e continuar buscando, você vai achar. Você que pedir e continuar pedindo, você vai receber. Porque Deus, Ele está para como é que eu posso dizer? Para servir também essa criatura a quem Ele criou. Deus, Ele quer te dar as ferramentas, entenda isso. Deus quer te dar as ferramentas necessárias para que você o adore de forma perfeita. Olha que Deus maravilhoso. Ele te manda fazer a obra, te capacita, te protege, te dá ferramentas para que você faça a obra dele. Ninguém nunca vai poder dizer que Deus enviou e não cuidou, porque isso é ilógico. É ilógico. Robert Coleman diz o seguinte: a verdadeira adoração se dá quando nós concordamos em Deus assentar não apenas no trono do centro do universo, mas no trono que levantamos no centro dos nossos corações. Esse é o melhor remédio para o ego. Com licença, seu ego, com licença, seu eu, porque Deus vai assentar agora no trono da minha vida. E o trono diz que Ele governa. Essa é entender o reino de Deus. O trono diz quem governa. Quem governa? Deus governa. Deus diz o que você tem que fazer, para o seu bem, porque Ele tem planos de paz e não de mal, diz Jeremias. Eu, o Senhor, te digo, eu tenho planos de paz e não de mal. O dia que eu entrar e sentar no trono da tua vida, você vai ter paz na tua vida. A tua vida vai andar em ordem. E você vai começar a experimentar tudo aquilo que eu tenho para a tua vida, quando eu me assentar no trono da tua vida. Quando eu estiver em primeiro lugar. Nós vimos lá no início, no princípio Deus é o princípio de todas as coisas, até da nossa adoração. Quem inicia a adoração? Deus. Porque é Ele quem inicia, Ele diz: eu quero ter um relacionamento contigo. Ele quem chega para te cortejar. Ele quem faz para você, Ele quem te diz palavras de amor, porque você nem sabia que você era amado. Ele quem chega para você e diz: olha o quanto eu te amo. Depois dá uma lida lá em Isaías 62, eu sou louco por Isaías 62, porque é uma declaração de amor para o povo. Você é diadema real. Você foi escolhido, gente, por Deus.
O ego fica de lado e Deus assenta no seu trono, porque esse é o melhor remédio para o ego, porque tira o ego do seu lugar de autoridade e coloca na cruz, pendura o teu ego na cruz, deixa ele lá na cruz, não fica pegando ele não, porque no momento que você se livra do seu ego, você se livra também de ofensas que as pessoas possam dar para você. Mas espera aí, eu não tenho mais reputação, eu não tenho mais nome, eu não tenho problema de pregar a verdade, porque eu não tenho mais nome, o único nome que eu tenho é o nome dele, é a minha nova identidade, é a identidade que eu vou receber, que eu já tenho recebido. Veja bem, Deus, Ele tem um lugar para você, mas você tem que entender que você vai adquirindo conhecimento dessa posição aos poucos, e aos poucos que você vai adquirindo entendimento, você vai se posicionando e você vai fincando os seus pés. A mesma coisa com a sua identidade, quem você é em Cristo, você é filho de Deus. E quanto mais você conhece, mais você se posiciona. E quando as outras pessoas vêm, ou mesmo o diabo vem, para tentar contra você, você se posiciona, porque você sabe quem você é. Mas quem te diz isso? Deus. Ele tem prazer em dizer isso para você. Você é meu, você é minha. E esse é um dos focos do Evangelho. O Evangelho, ele lida primeiro com os nossos pecados. Ele muda a nossa natureza. Ele lida com o nosso ego e a nossa velha natureza. 2. 3. Ele lida com a vida que flui em nós. E 4. Ele lida com a natureza que flui através de nós. E o interessante você vê no templo, no tabernáculo de Moisés. Você vê que assim que a pessoa passa pelo átrio, pela porta, ele encontra o átrio, a primeira coisa que ele vê é o sangue, é o altar de sacrifício. E o altar de sacrifício fala disso, fala de uma mudança de natureza. Eu fui comprado, o sangue de Jesus me redimiu de todo pecado, eu fui purificado pelo sangue de Jesus. Ele lida com a nossa natureza. Depois você encontra a bacia de bronze, que fala de lavagem, a lavagem diária dos sacerdotes, lidando com o pecado. A purificação dos nossos pecados, a santificação diária, o processo de santificação. Depois você entra pela porta do santo lugar, e você começa a ver uma vida que flui dentro de você, você começa a ter comunhão, você começa a se encher com a palavra, a iluminação do Espírito Santo, e aí você tem o altar de incenso, que você começa ali a orar de forma como você é influenciado a orar pela palavra e pelo Espírito Santo, e aí você entra no santíssimo lugar, e você recebe a vida, impacto da vida de Deus, e você sai dali para impactar outros. Lida com o pecado, lida com a tua velha natureza, lida com a vida que flui em você, e lida com a vida que flui através de você. Isso é adoração, gente. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é salvação. Salvação é você se tornar completo. Então, ele tem que lidar com a velha natureza, ele tem que lidar com o pecado, ele tem que lidar com a vida que flui em você, e ele tem que lidar com a vida que flui através de você. Isso é salvação. Porque tem muita gente querendo a limpeza dos pecados, mas não está querendo que essa vida, essa nova vida que está dentro de você, flua. Na adoração nós somos rios que tocamos outras pessoas, porque há uma vida que flui dentro de nós, mas essa vida deve tocar outras pessoas, deve transbordar. O meu cálice transborda. E é com base nesse conhecimento revelado que nós adoramos a Deus. Vou terminar lendo João capítulo 4, verso 22, que diz assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que sabemos. Então, o primeiro estágio dessa nossa adoração é revelação. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.